João Pedro tem 3 anos de idade. Na semana passada, o garoto reclamou de fortes dores no ouvido. Segundo a mãe, a criança chegou a ser medicada, porém, a dor permanecia. Em busca de tratamento, Dona Sônia, mãe de João Pedro, procurou o hospital municipal. A médica que atendeu o garoto não tinha equipamentos apropriados para diagnosticar e receitou apenas um remédio. João Pedro estava com um besouro dentro do ouvido e teve que ser encaminhado às pressas para Cacoal. O problema foi descoberto por um farmacêutico. Indignada, a mãe relata o ocorrido. Procurei domingo de madrugada, segunda. Caiu o menino acordou chorando à noite, de madrugada. Aí nisso ele disse que era um besouro ou uma pedra dentro do ouvido. Aí na segunda-feira de manhã escorreu uma secreção do ouvido dele e daí de tarde a gente passou em Brasilândia, que a gente estava retornando para Rolim de Moura, e lá a farmacêutica olhou e falou que o ouvido dele estava infeccionado. Aí ela deu azitromicina 3 ml uma vez ao dia. Só que daí eu dei o medicamento de tarde, só que daí na terça-feira ele começou a chorar muito. Aí meu marido falou, vamos levar no hospital municipal, procurar ajuda médica, né? Aí nós levamos lá, a doutora atendeu, só que ela não tinha o aparelho para olhar o ouvido dele. E daí nisso ela aumentou a dose do remédio. De 3 ml ela passou 4 ml 2 vezes ao dia. Aí eu até lá mesmo no consultório dela eu dei. E ela me encaminhou ao pediatra, só que o pediatra público pra gente conseguir é difícil. Aí nisso eu aumentei o remédio e dando ibuprofeno. Na quarta-feira ele não parava de chorar. Ele chorou de meio-dia a 1h30 sem parar e reclamando de dor forte no ouvido esquerdo. Aí nisso meu pai pegou, a gente levou ele na farmácia do João Carlos, na farmácia São Lucas. Aí o João Carlos imediatamente olhou e falou assim, mãe, ou é um bicho ou é uma pedra, tá difícil, eu vou tentar uma consulta com você no otorrinolaringologista em Cacoal. Se conseguir, vocês vão agora imediatamente? Meu pai falou, nós vamos imediatamente. Aí ele demorou uns 15 minutos, mas conseguiu a consulta, que até mesmo particular demora também. Se a gente não tiver marcado uns dias, demora, mas ele conseguiu. Aí nisso ela falou, mãe, vai ter que anestesiar, porque ele não tá deixando e tá muito infeccionado também o ouvido dele, por conta do bicho, né? Aí nisso ela foi, anestesiou ele e tirou. Só que quando ela falou que era um besouro, eu não achava que era um besouro grande. Pra mim que era um besorrinho pequenininho. Aí quando ela tirou um besorrão grande, que todo mundo se espanta. Aí ela até pediu pra gente trazer, pra gente mostrar, porque se a gente falasse o tamanho, o povo não vai acreditar. A mãe ainda diz que a quantidade do medicamento passado a João Pedro no hospital municipal é para uso adulto. Para crianças, a medicação poderia trazer riscos. Aumentou a dose que eu já estava dando azitromicina para ele, ela aumentou a dose de 3 ml que a farmacêutica tinha passado para 4 ml e 2 vezes ao dia. E a doutora lá em Cacoal falou que a medicação para ele estava sendo muito forte, muito excessiva. A farmacêutica fez a descrição melhor do remédio do que a doutora, que a farmacêutica deu 3 ml uma vez ao dia, que não era tão agressivo para ele. Já a doutora não, ela colocou 4 ml 2 vezes ao dia, que já ficou uma dosagem muito alta. Pode ver, ele fez o procedimento, tudo, escorreu sangue, a doutora falou que feriu o ouvido por dentro. Só que ela continuou dando 3 ml e meia uma vez ao dia, para ver, né? Que machucou ainda, depois a situação ficou pior, aí ela ainda diminuiu um pouquinho a dose do que a doutora daqui tinha passado, né? A família de Sônia entrou em contato com o diretor do hospital municipal, mas ele fez pouco caso da situação. Conseguiu o número do diretor e ligou pro diretor. O diretor falou que estava em Porto Velho, no trânsito, e que era para minha mãe contar o que estava acontecendo. Aí minha mãe disse que estava ligando sobre o netinho dela, que tinha sido atendido no hospital e a doutora não tinha o aparelho para olhar o ouvido dele, né? E que em Cacoal tinha sido encontrado um besouro dentro do ouvido dele. Aí minha mãe estava muito nervosa, porque vovó, tia, se preocupa muito. Aí nisso ele falou para minha mãe que era uma coisinha normal. Ah, é uma coisinha normal, isso é uma coisa normal, vó. Minha mãe falou, normal? Um besouro dentro do ouvido do meu neto, você fala que é normal isso acontecer? Aí ele ficou de retornar, minha mãe e ele não retornou. E minha mãe não retornou mais para ele também.
Preocupada e com medo de que casos como este se repitam, a mãe alerta a população e aproveita para mandar um recado ao diretor do hospital municipal e ao secretário de saúde. Quando a pessoa pega um cargo para exercer, a pessoa tem que saber, né? Você tá pegando um cargo sério, é um cargo sério. Se é do governo, é da saúde, é de uma escola, mas a pessoa tem que prestar mais atenção. Igual minha mãe ligou, porque estava muito preocupada. E por que ele tratou tão mal assim? Por que ele não falou, não, vó, eu não posso te atender agora, mas mais tarde nós vamos sentar. Eu vou conversar com essa doutora para ver o que aconteceu, por que ela não tinha o aparelho, né? Por que ele não correu atrás do aparelho? A gente vai tentar procurar, ver, achar uma solução, né? Mesmo que agora vocês já solucionaram o problema de ter tirado, mas a gente vai ver para que com outras famílias não aconteça o mesmo que aconteceu com vocês. Mas ele falou que não, ele falou que era uma coisinha normal. E eu não desejo que aconteça isso, nem com o filho dele, nem com o neto dele, nem com parente nenhum dele. Só que ele tem que prestar mais atenção. Se ele está exercendo um cargo grande igual o dele, tá certo, é pesado mesmo, né? Ele tem que correr atrás de muitas coisas. Só que ele poderia prestar mais atenção, pelo menos nas palavras que ele falou. Que todo mundo se chocou foi com a coisinha normal que ele falou. Hoje, o pequeno João Pedro está melhor. Ele ainda está recebendo medicação. Segundo os médicos que o atenderam em uma unidade particular de saúde de Cacoal, por pouco o menino não perdeu a audição. Procuramos o secretário municipal de saúde para falar sobre o caso, assim como também o diretor do hospital. Porém, não obtivemos resposta.